satélite tem uma das prioridades maiores, porque da Rua do Triunfo ou até o Internacional, nós tivemos várias pessoas. Independentemente disso, uma delas, que ela sabe disso, que é realmente um ícone do cinema nacional. Sem dúvida nenhuma, isso já está sendo, e as pessoas que veem a internet, mas quem teve convívio e que teve essa coragem, essa guerreira, que teve o início da produção nacional da mulher, a mulher que tem todos os direitos. O Cine Clube Satélite tem orgulho de estar presente aqui com esse pessoal todo que vai aplaudir a Aurora Duarte. Olha, você não sabe, com você. A satisfação de estar aqui junto com meus velhos amigos, porque essa vida de São Paulo a gente acaba se desencontrando. Então, ver vocês aqui hoje é uma grande alegria. Mas o que eu queria falar antes do filme é uma coisa para mim muito importante. Inclusive, quando eu comecei a fazer cinema, eu já me preocupava muito com o roteiro. Então, a observação que eu quero fazer antes da exibição do filme é sobre o roteiro. Eu comecei a trabalhar com Alberto Cavalcante. Então, o roteiro dele era intocável. Ele vinha de uma época onde aquilo era planejado e acabou. Bem, quando eu fui produzir o meu primeiro filme, porque desde O Canto do Mar que eu fiquei querendo consertar o cinema, queria fazer a produção. Aí, desde O Canto do Mar, eu fiquei com aquela preocupação com o roteiro. Bem, aí o roteiro da Morte de Mônica Garça é isso que eu queria contar, porque esse filme é um filme que ficou 20 anos em exibição. Ora, não é um filme... Eu, quando falo dele, não falo como eu fiz. É a equipe, quem faz o filme é uma equipe. Mas o fato de ser um filme que ficou 20 anos em exibição, o filme passou o tempo da censura, depois foi renovada a censura e ele exibido sem cumprir decreto, depois houve aquela chance de legalizar para cumprir mais 5 anos e eu fui, e 5 anos mais sem cumprir decreto. Então, veja só, 20 anos de exibição. Quando eu vendi o filme para a Globo, aí foi programado um relançamento na Bahia e em Porto Alegre. Eu estive com o Boni e pedi para ele não exibir ainda, para fazer essas 2 últimas exibições. Então, nós estamos diante de um fenômeno de público. Não é sempre, não é eu que fiz, mas é um fenômeno de público. O filme, o público simpatizou com o filme, entrou no filme. Bem, mas então vamos ao roteiro. Naquele tempo, não havia isso do governo dar dinheiro para a gente, não. Para fazer o filme, eu comecei vendendo o meu carro para levantar a verba inicial. Depois vendi uma casa que eu tinha em Itapissuma, então não houve nada de Embrafilme, nada de Concine, nada de Ancine, lei do audiovisual, nada disso. Foi assim, minha casa, meu carro e essas promissórias que eu trocava. Bem, por causa dessas promissórias, então vem a questão do roteiro. Eu não aparecia na filmagem, porque eu estava trocando as promissórias nos bancos. Aí o Coimbra virava para mim assim: eu quero ver o que você vai fazer. O filme já está na metade e você não aparece. Você é estrela do filme e você não aparece. Eu tinha aparecido um pedacinho. Então, porque eu não aparecia na filmagem, foi feita uma modificação do roteiro enorme. Eu sumo do filme um período enorme e o Coimbra disse: agora é com você, quero ver como é que você vai aparecer de novo. Então eu escrevi as 2 cenas que
eu estou me despedindo do Alberto Ruschel antes dele entrar na Caatinga, e depois eu encontro com ele de novo na Caatinga. Para minha grande felicidade, esse filme concorreu ao Oscar e a Berlim, e em Berlim, nessa cena em que eu encontro o Alberto na Caatinga, que vocês vão ver, foi escrito por mim, aí o público levantou aplaudindo. Então tem as cenas que foram aplaudidas em festivais, assim, que eu chamo a atenção para vocês olharem com mais atenção. Uma cena aplaudida em todos os festivais é a cena da derruba do boi na Caatinga. Antes tinha sido feita uma sequência muito grande, assim, com a câmera sem corte, no Rashomon, e nós fizemos sem técnica nenhuma, com a caminhonete com o pneu esvaziado, abrimos uma estrada na Caatinga e durante uma semana fizemos a cena mais difícil de fazer, que é a derruba do boi na Caatinga. A segunda cena, que é aplaudida porque ninguém conhece, é a do fechamento de corpo. Que isso é uma pesquisa autêntica, como é que fecha corpo. Isso é um ritual secreto e que foi pesquisado e foi feito essa cena que é a do Milton Ribeiro. Essa cena também é aplaudida. E, por último, a cena do casamento, que também vocês vão ver que é uma coisa lírica, e aí tem a música do Simonetti. Bem, aí tem um outro detalhe no roteiro. Eu contei tudo isso para contar a coisa do roteiro, que o roteiro era uma coisa sagrada e de repente eu mexi tudo, eu sumi do filme e depois eu apareço. Depois, durante a filmagem, eu namorei o Edson França e aprendi para sempre que nunca a gente deve namorar um empregado que está filmando para a gente. E o Edson aprontou todos, inclusive ele desapareceu do filme também um período. Mas aí eu digo, Coimbra, eu resolvi o meu desaparecimento, você vai resolver o problema do Edson. Então é muito interessante, é que na derrubada do boi e tudo, o Edson ainda estava. Depois o Edson aparece em várias cenas, mas ele não estava mais. E no fim do filme, ele aparece, o Coimbra pôs uma fala, vamos dizer assim, vá com Baraúna cobrir a retaguarda. Com isso, o Baraúna sumiu do filme. Então, o que eu quis dizer com isso é o seguinte, é que todo filme tem uma alma. Então, este filme, eu senti muito uma presença durante a filmagem toda de alguma coisa que ia dar certo. Como é que eu, que respeito tanto o roteiro, fiz tantas e depois o roteiro foi premiado, teve muitos prêmios de roteiro. Mas, de verdade, esse roteiro foi um remendo de várias pessoas, sendo que, nessa oportunidade, eu nunca destaquei como deveria. Tem uma pessoa nesse filme muito importante, chama-se Francisco Pereira da Silva, que foi o que fez os diálogos, foi o que me ensinou muita coisa que eu não sabia, eu como nordestina, mas eu não sabia. Inclusive, ele, essa parte, depois do filme pronto, ele fez, a única restrição que ele fez ao filme, eu vou fazer a restrição para vocês verem, é o seguinte, é que a mulher nordestina jamais ficaria só acompanhando o homem sem participar dos afazeres. E ele diz assim, por que você não cozinha, você não faz alguma coisa, não costura? Ele queria que eu participasse assim como mulher. Então, a restrição é que eu não cozinho, não lavo roupa, não faço, mas a mulher nordestina faz isso. Então, essa mulher aqui, que sou eu, cometeu esse deslize, ela não faz isso. Então, era essa observação que eu queria fazer sobre o roteiro e quero que vocês vejam o filme como um todo. É um trabalho de muita gente, inclusive do Francisco Pereira da Silva, que não foi tão citado durante esses anos todos.
Deixa, anda! Deixa, covarde, deixa! Encerrando no Cine Clube Satélite, com a maior emoção do mundo, com essa projeção que vocês todos estão vendo, a qualidade, na época, não foi brincadeira, era ficar na Caatinga colocando, para tomar banho, que era não sei quantos quilômetros, para tudo mais. Aí está, não é o que estou falando. Aurora Duarte, por favor, querida. É o seguinte, você vê que o filme, na realidade, não tem assim nada de extraordinário a não ser os ingredientes de histórias de cangaço. Porque a nossa ideia não era copiar o cangaceiro de maneira nenhuma. Porque para nós nordestinos, o cangaceiro não tem aquela verdade que é o filme rodado no local, os diálogos, essa autenticidade dos diálogos. A ideia era fazer um filme que tivesse os ingredientes, quer dizer, a vingança, a sede de justiça, a sede de vingança, né? Que isso é uma coisa que para o nordestino tem que vingar. Bem, é claro que eu não repeti esse sucesso no Riacho do Sangue, que foi o filme que eu fiz a seguir com o mesmo empenho. Mas esse daí me deu a satisfação para toda uma vida, porque, de verdade, com as restrições que se possa fazer, não é à toa que o filme fica 20 anos em exibição. Agora, para concluir, eu queria só dizer uma coisa que na exibição da ECA, quando terminou a projeção, os alunos queriam me crucificar, querendo saber por que fui eu que matei o cangaceiro. Aí, é claro que a ideia dos autores do argumento era dizer que qualquer pessoa, dependendo da circunstância, pode matar. Até ela, que passa o tempo todo pegando na arma e tudo. Mas acontece o seguinte, como para mim isso é bem óbvio porque ela mata porque ela ama, ela mata porque numa circunstância daquela qualquer um pode matar. Mas aí eu fiz uma gracinha que eu vou repetir aqui. Aí perguntei, por que você matou o cangaceiro? Porque eu sou dona do filme. E ficamos por aí. Toda uma saga, edição, mais ou menos, pelo menos, olha, eu estava por lá, e eles andaram, inclusive, lá na terra do meu avô, lá na Bahia, lá. E até hoje isso repercute no nosso imaginário, quando éramos crianças, e até hoje, eu estou com 70 anos, e repercute. O Apolo pesquisou muito questão de roupa, nós andamos nos museus, nas casas e tudo. Aí tem uma pesquisa muito grande. Enfim, para a gente acertar tem que trabalhar muito, não é fácil não. Eu demorei 1 ano preparando esse filme. Eu fui para o Ceará, foi a primeira aí e a última a sair. Só saí quando o equipamento levantou. Mas de filmagem mesmo teve quase 3 meses. Foi quase 3 meses. Porque aquelas cenas da Caatinga, aquelas cenas todas são feitas com estradas que nós abrimos paralelamente ao local que a gente queria filmar.
Então ninguém entra na Caatinga assim. A Caatinga, tanto é que no trailer do filme, aí é a primeira vez que se entra, uma equipe de cinema entra na Caatinga. Porque o que vocês veem em outros filmes é filmado assim meio de longe. Agora nós entramos, e nós entramos abrindo estradas. Essas coisas assim que eu acho que tudo tem um porquê. Eu não ia fazer esse filme, eu estava planejando fazer um filme em Brasília. Meu primeiro filme seria em Brasília. Mas um grande amigo meu, o diretor Alberto da Versa, virou para mim e disse assim: mas Aurora, por que você não faz um filme sobre o que você conhece? Eu digo: eu conheço o fanatismo religioso, cangaço, folclore. Ele disse: faça um filme que você conheça, né? Uma coisa. Então eu conversei com a Raquel de Queiroz e disse, expus a ela o plano de fazer um filme que a história fosse com os ingredientes consagrados, quer dizer, seria como se fosse uma fórmula. Aí, então ela que me deu a sugestão de procurar o Francisco Pereira da Silva para enriquecer com o diálogo e com os costumes, né? Então a coisa partiu daí. Mas veja só, a minha ideia era de fazer uma coisa em Brasília. Aí o da Versa disse: não, faça uma coisa que você conhece. Isso eu estou dizendo porque, na realidade, é muito mais simples a gente fazer o que a gente conhece, fica de verdade, né? Foi o primeiro filme inteiramente colorido feito no Brasil, né? Só foi feito, nós não fazíamos ainda, era um letreiro. O letreiro foi feito nos Estados Unidos. E o Oswaldo Cruz Kemeny, que era meu amigo, que fez a correção de cores e tudo. E era uma coisa muito interessante, porque hoje a gente chega no laboratório, aperta o botãozinho e está mudando a cor. Mas naquele tempo não era assim. Eu ficava de noite, a noite inteira, junto do Kemeny, escolhendo o filtro para cada cena ser filtrada ali. Aquilo era um trabalho de Orives. E a gente fazia aquilo de noite, né? Porque tinha prazo para lançar o filme. Então, quando o filme terminou, que o Kemeny foi de uma dedicação incrível, o filme ganhou, foi o primeiro filme a ganhar por serviços de laboratório. Porque serviço de laboratório não existia esse prêmio, né? Mas a filtragem, porque a ideia minha era fazer aquela fotografia do duelo ao sol. Mas aquilo é uma outra coisa, não deu para ser duelo ao sol. Mas dentro das nossas condições, a gente filtrou e tudo. Que, aliás, porque cinema começa pela fotografia. Para mim, tudo tem que começar por uma belíssima fotografia. O filme que eu estou em pré-produção agora exatamente um filme que eu faço até uma brincadeira com a fotografia. Em cada sequência tem a técnica, a luz de um diretor de fotografia. Então nós vamos ter duelo ao sol, que eu não fiz da outra vez, mas agora vai ter. E vai ter preto e branco com Gabriel Figueroa, porque você vendo assim o conjunto, é claro que você gosta do conjunto, mas a fotografia desse filme tem uma importância muito grande, muito grande. Agora, deixa eu te perguntar uma coisa interessante. Quando essa equipe fabulosa, né, lá na Caatinga, isso me colocaram na cabeça, mas realmente foi terrível levar água para o pessoal. Vocês montaram um chuveiro, e quem que levava, por exemplo, a equipe aí terminava a filmagem, como é que foi? Quando eu fui para o Ceará, você perguntou da água, então isso explica tudo, como é que foi possível, né? Eu tinha 3 carros só para mim, todo o governo do estado do Ceará deu 3 carros, mas eu não preciso de 3 carros, só preciso de 1. Não, mas se quebrar, a estrada é ruim. Então eu tive um apoio incrível. Eu falei com o João Goulart que eu ia fazer o filme. Eu digo: olha, eu sou atriz, mas eu quero
produzir meu primeiro filme. E eu tenho umas promissórias que eu estou descontando para fazer o filme. Então não vai ser tão fácil assim. Aí contei a história para ele, o João Goulart não falou absolutamente nada. Ele disse, quando você vai viajar? Aí eu digo, sexta-feira. Aí ele disse, pode ir e que você vai ser recebida lá. Aí eu fui, mas eu no avião com medo. Quer que eu vou ser recebido? No Ceará, não conhecia ninguém, conhecia o pessoal do rádio, muito ligado na rádio. Aí meus amigos do rádio estavam lá me esperando assim, o que é que vai acontecer? Quem veio me esperar foi nada menos que o Parsifal Barroso, que era o governador do estado, que o João Goulart mandou avisar. Eu fiquei um ano no Ceará e depois, quando eu já estava para ir embora, eu perguntei ao governador, disse, mas finalmente o que foi que o Jango falou de mim, porque ele não me conhecia? Aí ele disse, vai aí uma pessoa fazer uma produção do filme e eu quero que você trate como se fosse o próprio. Bem, daí eu tive caminhão-pipa do Denox. Eu só não tinha umas coisas porque eu tinha, por exemplo, o Denox para o Departamento Nacional de Obras contra Seus. Então, tem que ter aqueles caminhões-pipa. Aqueles caminhões estavam à minha disposição. Agora, é claro que eu devolvia, toda hora eu estava devolvendo coisas, assim, porque eu tive um apoio excepcional. Aliás, eu quero dizer uma coisa. Tudo que a gente faz com seriedade, hoje eu não entrei nesse mecanismo de Ancine, dessas leis, ainda não entrei agora. Antes, quer dizer, com esse dinheiro sofrido e descontado em banco e tudo, eu posso dizer que eu tive sempre muita colaboração com as coisas que eu fiz, muita colaboração de governo, de Estado, o brigadeiro Eduardo Gomes que mandou, porque quando eu terminei a filmagem, aí desabou um temporal lá do Ceará, e eu fiquei com todo o equipamento da Veracruz, que não podia vir por terra, porque demoraria muito, era muito caro. Então o brigadeiro Eduardo Gomes me mandou que eu procurasse a FAB para a FAB transportar. Quando eu estou nesse entendimento com a FAB para a FAB transportar, a Varig, sem que eu tivesse pedido, soube que eu tinha esse problema de transportar e ofereceu para fazer um desvio de um avião e pegar o equipamento mais caro. Então, o equipamento caro veio pela Varig e o equipamento pesado veio pela FAB. Aliás, a Globo, eu estive no Ceará agora há uns 2 anos e pouco atrás, a Globo fez uma matéria, mas só que ninguém me viu porque eu chorava a barbaridade. Eles fizeram uma matéria, eu revendo os locais onde foram feitos, onde filmamos. Então tem uma fazenda, que é a fazenda do primo da Raquel de Queiroz, que é a fazenda do Nezinho, que a gente ataca, que a geografia dela é muito bonita, né? Então quando eu cheguei na fazenda, aí eu vi que o meu cenógrafo, que me acompanhou boa parte da minha carreira de cinema, o Apolo Monteiro, sempre esteve comigo. Aí ele desenhou muito na parede. E quando eu vi os desenhos dele, eu comecei a chorar e não parei mais. Então o Globo fez a matéria de uma pessoa andando e chorando pelo sertão. Porque é claro que eu me lembrei de tudo e estive em todos os locais. Não é uma coisa fácil. Agora, é claro que se fosse uma produção estrangeira com dinheiro, mas eu não tive aquele dinheiro todo, mas tive esse apoio. E outra coisa, o nordestino, não é porque seja nordestino, não, o espírito de colaboração é uma coisa incrível. Tudo que você precisa, muito generoso. Por exemplo, quando eu cheguei lá, eu não me lembrei de levar logo o soro antiofídico, né? E acontece que imediatamente aqueles fazendeiros já colocaram à minha disposição, estão mandando soro para cá, e puxa, esqueceu que existe, né? E realmente aquela região é cheia de cobras, né? Nós não tivemos assim, uns escorpiões assim que morderam, mas não houve coisas bem. Mas todo mundo colaborando muito.
Agora a água foi, além do Denox mesmo, que, enfim, eu posso dizer que não tive todo o dinheiro que se pode imaginar, mas tive muita colaboração. Quando a gente tem uma proposta séria, eu acho que repercute, né? Eu te pergunto, nossa, eu estou também com 50 anos sonhando o cinema no Brasil, e nós ficamos mais no sonho do que aquela continuidade industrial que é o que se exige de uma atividade cara como o cinema. Então, nós temos que ter uma atividade, uma produção industrial e, consequentemente, um mercado garantido para a gente absorver essa produção. Internacionalmente, teve uma coisa muito importante que todo mundo deveria ter. Quando esse filme estava quase pronto, a Condor, o Venceslau Verde da Condor, viu e disse, olha, tem muita coisa desse filme que a gente não sabe, não entende. Eu posso te dar uma mão no exterior, te apresento. E o Venceslau Verde realmente me apresentou a muitas pessoas. A primeira venda que eu fiz foi para a Suíça. O filme estava passando ainda no festival, aí veio uma proposta da Suíça, eu digo, eu não sabia nem quanto é que valia para a Suíça. Estão oferecendo tanto pela Suíça, eu digo, pode fazer o contrato. Fiz o contrato, primeiro dia eu peguei logo os dólares. Mas aí o Venceslau fez para mim o que o governo brasileiro deveria fazer. O Venceslau pegou pela mão e me levou aos grandes compradores de filme internacional. É claro que, como é que eu ia adivinhar quem comprava para cá e para lá? Isso foi o Venceslau. E outra coisa, né? Exatamente. E outra coisa, foi graças a ele que aquela apresentação que eu conto que era cangacerismo, fanatismo religioso, tudo aquilo, aquela explicação, foi ideia dele. Aquele texto todo é meu, onde eu explico o que é fechamento de corpo, tudo. Porque se você vai para o exterior com esse filme cru, ninguém sabe o que é. Então esse prólogo é um prólogo que foi feito para o exterior, mas como ficou bom, ficou no Brasil. Mas aí o Venceslau fez o que o governo, infelizmente, porque você está aqui, eu depois fui a outros festivais e tudo, aí eu aprendi o caminho das pedras, né? Aprendi. Quer dizer, eu chego em qualquer lugar, eu vou na nossa embaixada, peço apoio do adito cultural, adito comercial, quer dizer, eu aprendi como é que você faz. Mas, de toda maneira, foi a Condor Filmes que me abriu, assim, eu cheguei na França, eles tinham contato com todo mundo. Aí eu ia passear de arte com aqueles milionários todos, e dali saía o contrato. Saía negócio. Né? A cultura é subjacente ao mais importante, que é o mercado. E agora eu acho que nós temos um outro problema que não comporta no momento, mas eu quero só dizer qual é a minha preocupação atual. É que, infelizmente, todo mundo fala do boom do cinema brasileiro, mas esse não é relativo, o povo não está indo ao cinema. Quando me falaram de Carlota Joaquina, um funcionário meu fez a conta, Carlota Joaquina deu, no período dela todo, o que a Mostra do Cangaço deu numa semana. Quer dizer, então, essa coisa de hoje, quer dizer, nós estamos distante do público. Eu vi um filme que eu gosto muito, esse O Homem que Copiava, e gostei muito do Baile Perfumado, e procurei ver as rendas desses filmes. É um grande momento do cinema brasileiro, mas tá certo, tem a televisão, tem o DVD, tem tudo, mas a verdade é que nós temos que armar um esquema para que o público vá ver. E o governo a gente exigir. Aliás, esse Juca Ferreira, que assumiu no lugar de Gilberto Gil, eu tive a oportunidade de conversar muito com ele. E fiquei muito contente da indicação para ele ser o ministro da Cultura, porque ele é um homem que gosta muito de cinema e eu conversei já com ele. Eu não sabia que ele ia ficar no lugar do Gil. Então eu encontrei ele numa festa e pode ser que ele fique. Se ele ficar, nós vamos ter esse apoio do exterior. Porque está certo que o mercado nosso é muito importante, mas a gente tem que
ter um mercado de fora também. Nós temos que ter pessoas aí que saibam vender o cinema como cinema cultura, cinema indústria, cinema comércio. Nós que fazemos os filmes, poucos de nós temos um tino comercial. Mazzaropi teve, os Massaíni tiveram. Eu estive aqui com um exibidor da Argentina, que ele tem 18 cinemas na Argentina. Ele gosta de cinema brasileiro, mas ele disse para mim uma coisa muito interessante. Ele disse assim: o único filme que me ofereceram até hoje eu comprei, que foi Macunaíma, depois ninguém me ofereceu mais nada. Não é o que eu estou falando? Quer dizer, então tem um exibidor na Argentina com 18 cinemas que só ofereceram. Essa parte é porque, na realidade, nós somos artistas mesmo, né? Quem é artista, então isso tem que ser delegado para outras pessoas. Mas eu aprendi, com esse filme eu aprendi o caminho das pedras de algumas coisas, né? Inclusive, as nossas embaixadas botar eles para trabalhar, porque quando você vai numa embaixada nossa, e você procura a título cultural, e você exige, eles têm vergonha, porque não é porque eles têm boa vontade, eles têm vergonha de não ajudar. Então, quantas vezes eu cheguei assim, chego no Chile, digo, olha, eu preciso disso. Aí eles arranjam com vergonha. Eu estou falando do Chile porque de todos os lugares onde eu andei, o Chile foi onde eu tive mais dificuldade do nosso embaixador lá. Ele não queria fazer nada. Ele sem preconceito de nós? Porque era muito granfino, aí não quis. Mas o jornal botou um retrato meu, diz assim, a Pelé do cinema. Aí quando disse a Pelé do cinema, aí me abriu outro tipo de portas. Mas eu botei muita gente para trabalhar assim nas nossas embaixadas. Ele tem que fazer isso. É um trabalho. Isso não é um trabalho para uma pessoa, isso é trabalho para uma equipe, para o ministro. E até um ministro. Então, muito obrigada da presença de vocês. E agora, eu vou fazer um filme muito diferente agora, mas eu vou voltar ao Nordeste para fazer um filme nas margens do Rio São Francisco. Eu fiz 5 documentários no país do São Francisco. E eu estou muito encantada pela região. Então, eu vou fazer agora uma coisa mais simples aqui em São Paulo. E o meu projeto de vida é o Rio São Francisco. São Francisco é um tema.